O tilintar dos talheres ecoou alto demais na cozinha quando Karen, sem sequer olhar para mim, anunciou: Ah, esqueci de mencionar. Convidei o Mark Hayes para jantar amanhã. Prendi a respiração, um nó gelado se formando no meu estômago. Jake, nosso filho, percebendo a mudança, saiu correndo da mesa. Karen, mexendo a panela, apenas deu de ombros. Ele é só um velho amigo, Dale. Não precisa ser tão dramático. O cheiro familiar de graxa de motor e água salgada impregnava Dale como uma segunda pele, um resíduo reconfortante de um dia passado sob o casco do Boston Whaler do Sr. Henderson. A rabeta precisava de um pouco de paciência, mas agora ronronava como um gato satisfeito. Ele limpou as mãos em um pano de oficina, sentindo a sujeira sob as unhas, e entrou pela porta dos fundos na cozinha. O cheiro de cebolas fritas e algo cozinhando no fogão substituiu a fumaça do diesel. Karen estava de pé junto à ilha, de costas para ele, picando cenouras ritmicamente. Sua voz, quando falava, era distante, absorta na tarefa. Dia difícil? Perguntou sem se virar. Nada de novo, respondeu Dale, largando as chaves na mesinha perto da porta. O filho deles, Jake, estava sentado à mesa da cozinha, curvado sobre o celular, com um brilho fraco iluminando seu rosto. Ele soltou um grunhido quase inaudível na direção de Dale, reconhecendo sua presença sem levantar o olhar. Karen suspirou, empurrando um monte de legumes picados para uma frigideira. Os meus também. O Midwest Legal Group tem sido um circo ultimamente. Outra noite em claro ontem com aquele relatório de fusão. Ela sempre parecia estar trabalhando até tarde, o escritório consumindo toda a sua energia, deixando pouco para qualquer outra coisa. Ele se serviu de um copo d'água, o gelo tilintando suavemente no silêncio do quarto. Bem, alguém tem que manter as luzes acesas, disse ele, tentando injetar um pouco de leveza na conversa. Não funcionou. Então, com a naturalidade de uma poeira que se deposita no parapeito de uma janela, ela disse: Ah, esqueci de mencionar, encontrei o Mark Hayes hoje. O copo d'água parou a meio caminho de seus lábios. Mark Hayes. O nome pairava no ar, um fantasma de uma vida que Karen quase vivera. Um executivo ambicioso, o ex-namorado com quem ela quase se casara antes de Dale voltar de sua última missão. O nome não era pronunciado em sua casa há anos. Seu treinamento militar, há muito adormecido nos ritmos tranquilos da vida civil, despertou. Uma postura defensiva imediata enrijeceu seus ombros. É isso mesmo? Dale conseguiu dizer com a voz plana e neutra. Por dentro, sua mente começou a divagar, vasculhando memórias antigas. Os comentários nostálgicos ocasionais de Karen sobre a ambição de Mark, suas conexões, sua ascensão fácil no mundo corporativo. Ele se lembrou das fotos antigas que encontrara certa vez, guardadas em uma caixa de sapatos. Karen começou a mexer os legumes com o que pareceu a Dale uma força desnecessária, a colher raspando na panela. Sim, ele está na cidade para aquela grande conferência de direito corporativo. Está hospedado no Radisson do Centro. Dale a observava, com o olhar firme, avaliando-a. Seus movimentos eram um pouco bruscos demais, seus olhos um pouco fixos demais na panela. Enfim, continuou ela, com a voz adquirindo um tom ligeiramente alegre e inquietante. Convidei-o para jantar amanhã à noite, só para colocarmos a conversa em dia. Os talheres que Dale acabara de colocar sobre a mesa tilintaram, um eco metálico no silêncio repentino. Sua mão havia se desequilibrado. Ele pegou o garfo, com cuidado, deliberadamente, e o colocou de volta no jogo americano. Jake, com a cabeça ainda debruçada sobre o celular, de repente pareceu pressentir a mudança no ar. Um radar adolescente para a tensão entre os pais, pensou Dale. Acho que vou começar a fazer meu dever de casa, murmurou Jake, afastando-se da mesa. Ele sumiu antes que qualquer um dos dois pudesse responder. Dale olhou para Karen, que ainda não havia retribuído o olhar. Você convidou Mark Hayes para jantar, afirmou, não como uma pergunta. Ela finalmente se virou, uma leve exasperação já se formando em sua testa. Sim, Dale. Qual é o problema? Ele é um velho amigo. É só um jantar. Ela começou a limpar a ilha da cozinha, um gesto pequeno e eficiente que dissipou a preocupação dele. Você vai ficar com ciúmes e controlar todas as pessoas com quem eu converso? Sua voz permaneceu calma, cuidadosamente controlada. A questão é o respeito, Karen. Somos casados. Essas coisas geralmente são discutidas. Uma raiva gélida como gelo se espalhando sobre águas calmas começou a se cristalizar dentro dele. Ele assentiu, clara e aguda. Karen bateu o pano no balcão.
Mark Hayes vem jantar amanhã às 19. Se você não consegue lidar com o fato de eu ter um amigo, então talvez o problema seja seu, agindo como um adolescente possessivo. Dale assentiu lentamente, o movimento quase imperceptível. Olhou para ela, depois para além dela, pela janela, para o quintal que escurecia. Podia sentir as engrenagens a girar, a formular planos que iam além do jantar casual que Karen tinha imaginado. Eles comeram em um silêncio estranho, os únicos sons sendo o tilintar dos garfos e o zumbido distante da geladeira. A tensão era tão densa que parecia cortar com uma faca, mas nenhum dos dois a reconhecia. Ela simplesmente existia, pesada e presente. Mais tarde naquela noite, Dale ficou acordado, o velho zumbido familiar da casa pouco contribuindo para acalmá-lo. Uma sensação incômoda se instalou em seu estômago, uma premonição de emboscada. Por que agora? Por que ele? As perguntas giravam em sua mente como pedras em um rio. Na noite seguinte, fiz questão de sair da oficina cedo. Nada de ficar me detendo em um impulsor teimoso, nada de polir ainda mais o casco recém-pintado. Eu precisava de tempo. Depois de um longo e quente banho que removeu os últimos vestígios de graxa e o cansaço do dia, me vesti, não com minhas roupas de trabalho habituais, nem mesmo com a calça jeans e camiseta que eu preferia. Esta noite era uma calça chino limpa, uma camisa de botões passada a ferro e meu bom cinto de couro. Não para Mark, eu disse a mim mesmo, mas para minha própria dignidade. Um silencioso ato de desafio. Exatamente às 7 horas, a campainha tocou. Jake, num movimento que pareceu um pouco conveniente demais, estava na casa de um amigo. O momento pareceu suspeito, quase coreografado, deixando o cenário vazio. Caminhei até a porta, minha postura endireitando-se inconscientemente. A postura militar, um hábito enraizado há anos, retornou. Meus ombros se endireitaram. Abri a porta. Lá estava ele, Mark Hayes. Estava elegantemente vestido, um terno cinza escuro que lhe caía perfeitamente, uma gravata de seda e um leve aroma de perfume sofisticado. Na mão, segurava uma garrafa de vinho, cujo rótulo sugeria um preço bem acima do que costumamos jantar. Um sorriso confiante, quase ensaiado, estampava seu rosto, mas vacilou um pouco ao me ver em vez de Karen. Dale, disse ele, com voz suave, estendendo a mão. Que bom te ver de novo. Seu aperto de mão era firme, bem cuidado. Apertei sua mão, meus olhos absorvendo os detalhes. O brilho de um relógio de grife espreitando por baixo do punho, o perfume com uma fragrância mais cara do que um par de botas de trabalho novas. Mark, respondi com a voz firme. Entre. Ele entrou, seu olhar percorrendo nossa sala de estar, observando o sofá gasto, mas confortável, as fotos de família emolduradas, o tapete um pouco desbotado. Modesto, mas confortável, disse ele com um sorriso educado, embora eu quase pudesse ouvir os cálculos mentais sobre a metragem quadrada e o valor de mercado. A Karen me disse que você reformou o lugar desde que ela se mudou. É a nossa casa. Eu disse, indo direto ao ponto. Antes de nos juntarmos a ela, gostaria que você me acompanhasse até a garagem por um minuto. Gostaria de lhe mostrar algo. As sobrancelhas de Mark se ergueram ligeiramente, com um toque de confusão nos olhos, mas ele assentiu. Claro, mostre o caminho. Atravessei a cozinha, passei por Karen, que dava os retoques finais na mesa, e saí pela porta lateral. Mark me seguiu, seus caros sapatos sociais tilintando no piso de concreto da minha oficina meticulosamente organizada. Os cheiros familiares de serragem, óleo e verniz preenchiam o ar, um contraste marcante com o perfume que Mark usava. Ele parou, seu olhar pousando no casco reluzente do Chris Craft de 1968 que eu estava restaurando. Estava sobre o reboque, suas tábuas de mogno polidas com um brilho profundo e intenso, os acessórios de latão cintilando. Lindo barco, disse ele, com um tom genuíno de admiração na voz. Você mesmo faz esse trabalho? Sim, confirmei, encostando-me na bancada com os braços cruzados. Não é apenas um hobby, é o meu negócio. Deixei o silêncio pairar por um instante. Mas não foi por isso que te trouxe aqui. O sorriso educado de Mark pareceu vacilar ligeiramente. Ele mudou o peso do corpo. Minha voz baixou, assumindo um tom mais grave e ponderado. Eu queria conversar com você em particular, de homem para homem. O cansaço então transpareceu em seus olhos. Um brilho sutil que me indicou que ele havia entendido. Tenho um pressentimento, Mark, continuei, olhando-o diretamente nos olhos. Um pressentimento sobre você e a Karen. Chame de intuição, chame de instinto de marido.
Não acredito que isto seja apenas um jantar. Não acredito que vocês dois sejam apenas colegas. Ele interrompeu rapidamente, com voz firme. Dale, isso não é justo. Tenho o maior respeito por Karen e pelo seu casamento. Não há nada de impróprio acontecendo, eu lhe asseguro. Mas seus olhos, mesmo enquanto falava, desviaram-se por um instante para o lado e depois voltaram. Um sinal revelador. Não insisti. Minha voz permaneceu calma e firme. Eu protejo o que é meu, Sr. Reis. Sempre protegi. As palavras pairaram no ar, uma ameaça silenciosa sob a superfície, uma verdade que ele não podia ignorar. Só para deixar claro, ficamos ali parados por mais um instante, o único som sendo o zumbido distante das luzes fluorescentes. Então, me afastei da bancada. A Karen provavelmente já preparou o jantar. Enquanto caminhávamos de volta para casa, Mark estava visivelmente desconfortável. Sua confiança anterior havia diminuído. O ar entre nós estava agora carregado de palavras não ditas. Um peso palpável que nos acompanhou até a cozinha bem iluminada. O jantar naquela noite foi tenso, carregado de gentilezas forçadas e do tilintar dos talheres. Karen parecia compensar a tensão subjacente com uma alegria quase frenética, direcionando a maior parte da conversa para Mark. Eu os observava com o olhar atento, sem perder nada. Trocavam olhares sutis quando pensavam que eu não estava olhando. Um meio sorriso compartilhado ao se lembrarem de alguma memória não dita, piadas internas das quais eu não fazia parte. Falavam em uma linguagem abreviada que revelava uma história, um conforto que penetrava mais fundo do que qualquer flerte explícito. Notei a animação incomum de Karen perto de Mark. Havia uma leveza em seu riso, um brilho em seus olhos que eu não via em nosso casamento há anos. Ela se inclinava para a frente quando ele falava. Sua atenção era absoluta, um contraste com a polidez distante que ela frequentemente me demonstrava. Era como ver uma mulher completamente diferente. Mais tarde naquela noite, depois que Karen e Mark se despediram educadamente e ela finalmente adormeceu ao meu lado, comecei minha investigação. Meu treinamento militar, antes usado para a coleta de informações em terras distantes, agora se aplicava ao silêncio do meu próprio lar. Era um processo metódico, quase clínico. Comecei pelo celular da Karen. Peguei o da mesinha de cabeceira e levei para a sala de estar, o brilho fraco da tela iluminando meus movimentos cuidadosos. Nenhuma mensagem óbvia, nenhuma mensagem rápida que gritasse traição. Mas depois de alguns minutos de busca paciente, encontrei uma galeria de fotos escondida, em meio a documentos de trabalho inócuos. Fotos do Mark. Não apenas fotos formais da conferência, mas momentos espontâneos, risadas, conversas, uma refeição compartilhada. Em seguida, o computador do trabalho dela. Eu sabia a senha. O laptop da empresa, em cima da mesa do escritório em casa, guardava mais segredos. E-mails criptografados, sim, mas não impenetráveis. Entradas na agenda marcadas como reunião com cliente que eram suspeitamente vagas, sem as pautas detalhadas que ela costumava manter. Datas e horários começaram a coincidir, formando um padrão. Comparei essas datas com os extratos do cartão de crédito dela. Uma série de reservas em hotéis de luxo em cidades onde Mark havia realizado suas conferências. Viagens a negócios, como ela as chamava. Os recibos de jantares caros, serviço de quarto para dois na madrugada. As evidências se acumularam, cada peça se encaixando no mosaico. Minha busca me levou à sua caixa de joias. Um pequeno baú de madeira polida. Sob um emaranhado de colares, encontrei um pequeno medalhão de prata, gravado com iniciais delicadas que não consegui decifrar. Dentro, duas fotos desbotadas. Uma Karen mais jovem, radiante e despreocupada, e ao lado dela, um Mark mais jovem, com o braço casualmente em volta de sua cintura, ambos sorrindo para a câmera. Um artefato de um passado que eu acreditava estar enterrado há muito tempo. As evidências acumuladas solidificaram-se numa verdade inegável. Não se tratava de um deslize recente, um momento de fraqueza. Era algo contínuo, uma traição mais profunda e sistêmica do que eu jamais imaginara. O caso tinha uma história, um ritmo. Senti uma raiva fria e precisa, não explosiva ou dramática, mas silenciosa, contida. Era como um cirurgião se preparando para uma operação difícil, cada movimento deliberado, cada corte calculado. Não houve gritos nem vidros quebrados, apenas uma determinação firme e ardente. Reuni meticulosamente as datas, locais e mensagens específicas, impressões de e-mails, cópias de extratos de cartão de crédito, a foto do medalhão.
Um dossiê, cuidadosamente organizado sobre a infidelidade da minha esposa. Passei a manhã seguinte me preparando para o confronto. Ensaiava mentalmente as falas, ponderando as palavras, sabendo que essa conversa mudaria nossas vidas para sempre. Cada possível desfecho, cada contra-argumento foi considerado e mentalmente analisado. Naquela tarde, levei Jake ao cinema. Ele estava empolgado com o novo filme de super-heróis, tagarelando animadamente sobre reviravoltas na trama e efeitos especiais. Assenti com a cabeça. Ofereci respostas apropriadas, tentando manter uma aparência de normalidade. Mas minha mente estava em outro lugar, distante e pesada, observando o relógio marcar os minutos finais. Naquela noite, esperei. A casa estava silenciosa, um silêncio quase ensurdecedor. As provas, pilhas organizadas de papéis, impressões e o medalhão estavam dispostas sobre a mesa da cozinha, iluminadas pela luz do teto. Cada peça, uma testemunha silenciosa. Ouvi o carro dela na entrada da garagem, depois o clique suave da porta da frente. Karen entrou com a pasta na mão, aparentando cansaço após um longo dia no escritório. Ela foi até a cozinha, os olhos percorrendo a mesa, depois pousando nos papéis, no medalhão. Sua compostura profissional, a fachada cuidadosamente construída que ostentava para o mundo, se desfez instantaneamente. Seu rosto empalideceu, dando lugar a um pânico puro e absoluto. Precisamos conversar, Karen, eu disse, com a voz baixa, firme e sem emoção. Sobre tudo. O rosto de Karen, que um instante antes estava pálido de choque, endureceu. Seus olhos, semicerrados, brilharam com um desafio repentino e desesperado. O que é isso, Dale? Algum tipo de inquisição? Ela negou, é claro, uma negação rápida e incisiva, sem qualquer convicção real. Então, ao ver a ordem precisa das evidências dispostas como acusações em um tribunal, sua negação se transformou em um ataque. A culpa é sua, Dale. Você nunca está aqui, sempre naquela maldita garagem com seus barcos. Estou sozinha. O que você esperava? Eu ouvi, com a expressão impassível. Quando ela terminou, eu comecei. 14 de fevereiro, 2 anos atrás. O Hilton em Chicago. Reunião com cliente, você disse. Mark estava palestrando na conferência da ABIA aqui perto. Apontei para a conta do hotel, o itinerário do voo, a confirmação da presença de Mark. E no verão passado, o Marriott em St. Louis. A foto no seu medalhão, Karen. Aquela da sua caixa de joias. Era um Mark mais jovem, não era? Minha voz permaneceu calma, firme. Cada palavra uma lâmina que descia suas defesas. Eu a guiei por tudo, ponto por ponto doloroso. As datas, as mensagens, as reservas de hotel, os recibos do restaurante para dois, a galeria oculta no celular dela. Sua arrogância desmoronou. Seus ombros caíram, a força se esvaindo dela. Ela afundou em uma cadeira da cozinha, enterrando o rosto nas mãos, o corpo tremendo com soluços silenciosos. Me desculpe, Dale, ela disse entre soluços. Foi um erro terrível. Por favor, me perdoe. Uma dor oca se instalou no fundo do meu peito. A confirmação que eu buscara com tanta precisão metódica não trouxe alívio, apenas uma ferida mais profunda e intensa. Era pior do que qualquer especulação. Quanto tempo, Karen? Perguntei, minha voz quase um sussurro, o peso da pergunta pairando no silêncio. De repente, uma pequena forma escura apareceu no topo da escada. Jake. Com os olhos arregalados e o rosto pálido, ele permaneceu ali, testemunha silenciosa do nosso mundo despedaçado. Ele deve ter ouvido as vozes alteradas, as acusações, a emoção crua que finalmente rompera minha fachada controlada. Meu olhar se voltou para ele, e em seus olhos eu vi a dor, a confusão, a súbita e terrível constatação. Era um reflexo da minha própria, amplificada por sua juventude. E então, pela primeira vez, a raiva se inflamou, pura e intensa dentro de mim. Não a raiva fria e cirúrgica, mas uma fúria visceral e protetora. Você nos destruiu, Karen, eu disse, com a voz embargada pela emoção, completamente sem controle. Você destruiu nossa família. Olhei para ela que chorava para o nosso filho paralisado no topo da escada. E de volta para ela. Olhe para ele. Olhe para o que você fez. Ela ergueu a cabeça, o rosto banhado em lágrimas, e estendeu uma mão trêmula em minha direção. Dale, por favor. Recuei, uma repulsa visceral me percorrendo o estômago. Se eu não suportava seu toque. Faça as malas, eu disse, minha voz baixa, mas firme, recuperando um pouco do controle. Só por alguns dias.
Você precisa ir embora. Nós duas precisamos de espaço. Derrotada, com os ombros caídos, ela se levantou lentamente da cadeira, caminhou até o quarto e ouviu o farfalhar das roupas, o estalo de um zíper. Ela saiu alguns minutos depois com uma pequena mochila na mão, os olhos vermelhos e inchados. Ela lançou olhares furtivos para Jake, ainda imóvel no topo da escada. Mas ele não se moveu, não encontrou seu olhar. Eu a observei sair pela porta da frente. O clique da tranca, o baque suave da porta fechando ecoando na casa repentinamente silenciosa demais. Parecia mais vazia, oca. Caminhei até a base da escada, olhando para Jake. Seu rosto era uma máscara de choque e mágoa. Venha aqui, filho, eu disse, com uma voz mais gentil do que eu imaginava ser possível. Ele desceu lentamente, com passos pesados. Passei um braço em volta de seu ombro, puxando-o para perto. Mamãe e papai têm alguns problemas para resolver. Problemas sérios. Ele apenas assentiu com a cabeça, quieto e distante, o rosto jovem marcado por uma tristeza antiga. Afastou-se delicadamente e recolheu-se ao seu quarto, a inocência da adolescência visivelmente manchada, substituída por uma sombra que eu desejava poder apagar. Passei a noite no sofá sem conseguir dormir. O silêncio na casa já não era tranquilo, era opressivo, um pesado manto de dor e traição não ditas. O peso do casamento desfeito deles me oprimia, palpável e sufocante. Encarei o teto, observando as tênues rachaduras no gesso. A confortável ilusão de 17 anos de vida compartilhada, de uma família segura, havia desaparecido, substituída por uma realidade amarga e inegável. Os dias tranquilos que se seguiram à partida de Karen se prolongaram, cada hora parecendo mais longa que a anterior. A casa, geralmente repleta do murmúrio da vida cotidiana, parecia oca, uma casca vazia. Eu me via à deriva em meio às lembranças, vasculhando os destroços do nosso passado, tentando identificar onde as rachaduras haviam começado. Lembrei-me do nosso início de romance, um turbilhão depois que voltei da minha última missão. Karen, vibrante e ambiciosa, com sonhos que iam além da nossa pequena cidade do meio-oeste. Eu era sua presença constante e estabilizadora, um porto seguro depois das tempestades da guerra. Éramos bons juntos naquela época, um equilíbrio. Lembrei-me dos sacrifícios que fizemos. Minhas mãos calejadas, marcadas por anos de trabalho braçal e soldagem, construíram esta vida. Trabalhei em turnos duplos, economizei cada centavo, a apoiei durante a faculdade de Direito, incentivando-a enquanto subia na hierarquia corporativa. Construímos algo, tijolo por tijolo. Então vieram as mudanças sutis, depois que Karen se tornou sócia do Midwest Legal Group. Horários mais longos, novas pressões, as exigências implacáveis de sua carreira. Um distanciamento crescente, lento e imperceptível a princípio, como a erosão da margem de um rio. Reconheci minha própria parcela de culpa nisso. Minha natureza reservada, meu refúgio na garagem, encontrando consolo no trabalho tangível das minhas mãos. Talvez isso tenha contribuído para os sentimentos de negligência de Karen, um espaço que eu não havia percebido que estava se abrindo entre nós. Relembrei as poucas vezes em que Karen mencionou Mark Hayes ao longo dos anos, sempre de forma casual, sempre com um tom indiferente, mas sempre com uma certa melancolia que incomodava minha confiança. Um comentário sobre sua trajetória profissional ou uma lembrança dos tempos de faculdade. Eu havia ignorado, mas a sensação persistia, como uma pequena pedra no sapato da minha autoconfiança. Foi então que a ficha caiu, uma verdade fria e dura. Mark representava o caminho não trilhado por Karen, a vida de prestígio corporativo, as conexões poderosas, a ascensão social que ela talvez se arrependesse de ter abandonado ao me escolher, o mecânico de barcos. Senti uma pontada de insegurança, uma ferida aberta e exposta. Será que eu algum dia fui suficiente para a mulher ambiciosa que Karen se tornou? Será que algum dia estive à altura da visão grandiosa que ela tinha para a sua vida? Tentei manter alguma aparência de normalidade para Jake. Conversamos sobre a escola, sobre os amigos dele, sobre as chances dos Tigers nesta temporada. Mas a tensão não verbalizada permeava nossas conversas, uma presença pesada que pairava entre nós à mesa de jantar. Ele estava mais quieto que o normal, o olhar demonstrando uma profundidade cautelosa e nova. Certa noite, enquanto eu o ajudava com um problema de matemática, ele olhou para mim com a testa franzida. "Você vai ficar bem, pai?" perguntou, com a voz hesitante, percebendo minha dor por trás da minha aparente calma.
Eu o abracei forte, apertando-o com força. Vai ficar tudo bem, filho. Sempre fica. Mas as palavras soaram vazias até para mim. Eu me perguntei se ele conseguia ouvir a mentira nelas. Fui até a fazenda dos meus pais algumas vezes, buscando o conforto familiar da cozinha desgastada pelo tempo. Eles eram mais velhos, mais sábios, seus rostos marcados pelas histórias de uma vida inteira. Oferecia explicações vagas sobre Karen precisar de espaço e estresse do trabalho. Não conseguia expressar a profundidade da minha humilhação, a traição crua que me desnudou. Eles assentiram, seus olhos compreendendo mais do que minhas palavras. Passei horas na minha garagem, o cheiro de verniz e madeira recém-cortada me confortava. O barco Chris Craft de 1968, meu projeto de paixão, tornou-se meu refúgio. Lixei, envernizei e poli meticulosamente, encontrando consolo no ato tangível de reparar e restaurar. Cada pincelada, cada junção perfeita era uma pequena vitória, um contraponto ao caos dentro de mim. Isso me permitiu lidar com a constatação de que nosso casamento não havia apenas terminado, ele havia se deteriorado lentamente, tijolo por tijolo, ao longo de anos, não dias. O caso extraconjugal foi apenas o golpe final e devastador. Comecei a entender que, embora Karen tivesse escolhido me trair, as sementes de seu desmoronamento foram plantadas muito antes de Mark Hayes reaparecer em sua vida. Foi uma queima lenta, um afastamento gradual que chegou à sua inevitável e dolorosa conclusão. Você deve estar se perguntando o que acontece a seguir. Como um homem se reconstrói quando tudo o que ele pensava saber é destruído? Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Karen voltou alguns dias depois, com uma expressão que misturava arrependimento e defensiva. Falava baixinho, evitando o olhar na maior parte do tempo, mas o tom subjacente não era de reconciliação, era sobre discutir termos, sobre seguir em frente, embora não juntos. A mágoa ainda estava recente, mas uma nova e fria determinação havia se enraizado em mim. No período de silêncio que se seguiu à sua partida, continuei a investigar, não apenas o caso emocional deles, mas algo mais concreto. Irregularidades financeiras começaram a surgir. Uma conta poupança conjunta, há muito negligenciada, apresentou vários saques inexplicáveis. Em seguida, um novo investimento iniciado por Karen, de uma quantia considerável, sem qualquer conversa prévia, sem meu conhecimento. Ficou assustadoramente claro que o caso não era puramente emocional. Mark Hayes vinha aconselhando Karen em algumas dessas manobras financeiras. Seu nome, sutilmente ligado a transações específicas, insinuava-se nos números frios dos extratos. Uma suspeita mais profunda e perturbadora começou a se formar. Será que Mark estava usando o caso deles, a intimidade que compartilhavam, para ter acesso aos conhecimentos jurídicos de Karen, às suas conexões com clientes no Midwest Legal Group? O pensamento era profissionalmente insidioso, muito mais calculado do que um mero romance. Aprofundei-me no assunto. Com algumas pesquisas cuidadosas, descobri que a empresa de Mark estava, de fato, envolvida em uma licitação concorrente contra um dos principais clientes de Karen, um importante projeto de desenvolvimento regional. O conflito de interesses profissional era gritante, um abismo de violações éticas. Ela não estava apenas tendo um caso com ele, estava potencialmente comprometendo sua empresa, seus clientes e toda a sua carreira. Esperei até que ela se acomodasse e, então, coloquei as novas evidências sobre a mesa da cozinha, desta vez sem rodeios. "O que é isso, Karen?" perguntei, apontando para os saques, o investimento, a clara ligação com a empresa de Mark e seu cliente. "Não se trata mais apenas de nós, não é? Trata-se de traição profissional e financeira." O rosto de Karen, inicialmente pálido, ficou vermelho como um pimentão. Ela olhou dos jornais para mim, depois de volta para os jornais, seu arrependimento anterior evaporando-se sob a luz da verdade inegável. Encurralada, ela finalmente admitiu, embora tentasse minimizar a gravidade. "Eu só compartilhei algumas ideias hipotéticas, Dale, sobre o mercado, sobre estratégias jurídicas gerais. Nada específico. Ele é inteligente e entende do setor, mas vi o cálculo frio em seus olhos. Um lampejo de algo que eu nunca havia realmente compreendido nela até então. A ambição, a determinação, nem sempre estavam atreladas à ética que eu acreditava que ela possuía. Isso não foi apenas um erro do coração, foi uma escolha deliberada de ultrapassar limites, tanto pessoais quanto profissionais.
Foi então que percebi que o caso era uma teia complexa, um emaranhado que ia muito além de um simples romance. Entrelaçava suas vidas pessoais com a ética profissional, confundindo os limites da lealdade e da confiança de uma forma que parecia quase predatória. A traição agora parecia completa, abrangendo todos os aspectos da nossa existência em comum. Mais tarde naquela semana, Jake ouviu por acaso uma conversa telefônica acalorada entre Karen e eu, a tensão evidente no meu tom de voz elevado, a palavra finanças ecoando pelas paredes finas. Ele se refugiou em seu quarto, a porta batendo como uma forte pontuação para seu desconforto. Consultei um advogado especializado em divórcio. A conversa foi sombria, repleta de termos jurídicos áridos e das duras realidades da divisão de bens, disputas pela guarda dos filhos e gestão da reputação. A batalha legal e financeira que se avizinhava seria devastadora, um desmoronamento prolongado e doloroso. Um pensamento sombrio e poderoso me ocorreu: expor a má conduta profissional de Karen ao Midwest Legal Group. Um telefonema, um e-mail anônimo, apresentando as provas que eu havia reunido. Isso arruinaria a carreira dela, destruiria tudo o que ela havia construído, tudo o que eu a havia ajudado a construir. Uma satisfação sombria me invadiu ao pensar em vingança, um impulso poderoso e primitivo. Mas com ela veio a fria constatação dos danos colaterais. Jake, apanhado no fogo cruzado da amarga guerra dos pais. Minha própria reputação manchada pelo escândalo. A paz tranquila da nossa vida no meio oeste, despedaçada irremediavelmente. Eu me sentia presa, dividida entre meu desejo ardente por justiça, para que ela pagasse de verdade pelo que tinha feito, e a necessidade avassaladora de proteger o pouco que restava da paz da minha família. As linhas antes claras entre o certo e o errado se tornaram indistintas, substituídas por uma teia complexa de enganos e consequências imprevistas. O custo de suas escolhas estava aumentando, ameaçando nos consumir a todos. O desejo de vingança contra Mark Hayes me corroía, uma dor persistente no estômago. Eu imaginava a satisfação de vê-lo cair, sua fachada corporativa impecável desmoronando sob o peso de seu próprio engano calculado. Era uma visão tentadora. Passei horas pesquisando o histórico profissional de Mark. Artigos online, revistas jurídicas, recortes de jornais antigos. Vasculhei em busca de vulnerabilidades, de quaisquer violações éticas passadas, qualquer coisa que pudesse ser usada para expô-lo. Meu treinamento militar, antes usado para coletar informações sobre combatentes inimigos, agora se concentrava em um homem que havia invadido minha casa. Considerei a possibilidade de denúncias anônimas ao escritório de advocacia de Mark, a Ordem dos Advogados do Estado, uma carta cuidadosamente redigida, delineando o claro conflito de interesses com Karen, a forma como o caso dele se entrelaçava com as propostas concorrentes do escritório dele. Seria um ataque cirúrgico planejado para atingi-lo onde ele era mais vulnerável, sua carreira. Certa noite, me vi passando de carro em frente ao apartamento temporário de Karen. As luzes estavam acesas, e lá, estacionado bem em frente, estava o sedã preto de Mark. A visão alimentou a raiva, a sensação de traição, confirmando a natureza contínua do relacionamento deles. A vontade de agir, de revidar, se intensificou. Voltei para casa e redigi uma carta para o sócio-gerente de Karen no Midwest Legal Group. Detalhei o caso, a cronologia, as evidências de comprometimento profissional, os conselhos hipotéticos, as ideias compartilhadas, as claras violações éticas que poderiam prejudicar seus clientes e a reputação da firma. Era condenatória, irrefutável. Mas então hesitei, com o dedo pairando sobre o botão enviar. Ponderei o preço. Humilhação pública para Karen, sua carreira irremediavelmente destruída. Um divórcio que se tornaria um circo midiático amargo e prolongado. O impacto em Jake. A ferida aberta e crua que isso infligiria em seu mundo já frágil. Minha bússola moral oscilou, violentamente puxada entre a satisfação visceral da justiça do olho por olho e o princípio superior de proteger meu filho de mais destruição. Liguei para um velho camarada do exército, Frank. Ele tinha visto o lado sombrio da natureza humana, entendia as complexidades do combate, tanto no campo de batalha quanto na vida. Não entrei em detalhes, mas falei em termos gerais sobre traição, vingança e perdão. Frank ouviu atentamente com a voz calma e firme. A vingança tem um gosto doce, Dale, por um instante, mas ela envenena a mão que a serve.
Ela corrói você por dentro, mantém você preso ao ódio e raramente os machuca da maneira que você imagina. No fim, acaba machucando você ainda mais. Passei uma noite inquieta com as palavras de Frank ecoando na minha cabeça. O impulso primitivo de fazê-los pagar o preço guerreava com um desejo mais profundo de paz, de por fim àquela amargura agonizante. Entrei no quarto de Jake e o observei dormir, com o rosto sereno e desprovido de qualquer peso. Sua inocência era um poderoso contra-argumento contra mais destruição, um farol que me guiava para longe do precipício da ruína. Pela manhã, minha decisão estava tomada. Eu não me envolveria em sabotagem profissional direta. Seria muito complicado, muito prejudicial e, em última análise, autodestrutivo. Optei por uma abordagem mais ponderada, focando na proteção legal para mim e para Jake, em garantir nossa segurança futura. Eu lutaria, mas nos meus termos, dentro dos limites com os quais eu pudesse conviver. Liguei para Karen e pedi para nos encontrarmos. Desta vez, não houve explosão emocional. Minha voz estava calma e firme. A confrontei pela última vez sobre as implicações profissionais, não como uma ameaça, mas como um aviso contundente. Se isso vazar, Karen, sua carreira estará acabada. O Midwest Legal Group vai te dispensar. A Ordem dos Advogados vai investigar. Você entende os riscos se não cooperar com um divórcio justo e equitativo? Karen, agora genuinamente receosa das repercussões profissionais, demonstrou um leve pânico. O rosto empalideceu e, pela primeira vez, seus olhos revelaram uma compreensão profunda da gravidade de seu erro de julgamento. Ela havia calculado os riscos do caso, mas não as consequências profissionais mais amplas. Senti uma mudança então, uma força silenciosa retornando. Eu estava retomando o controle, não por vingança, não destruindo-a, mas por meio de ações deliberadas e estratégicas, garantindo o futuro do meu filho e o meu próprio. Não se tratava de vencer, tratava-se de sobreviver com integridade. 895 palavras. O processo de divórcio começou. Um caso brutal e prolongado que expôs todas as minhas vulnerabilidades e segredos. Os advogados falavam em círculos, negociando, acusando, dissecando os destroços do nosso casamento. Cada prova que eu havia meticulosamente reunido era agora usada no tribunal, exposta para registro público. Vazamentos sutis, informações cuidadosamente plantadas, começaram a circular dentro da unida comunidade jurídica. O escritório de Karen, Midwest Legal Group, não pôde ignorar os rumores. Uma investigação interna foi iniciada sobre sua conduta, uma máquina de escrutínio implacável que corroeu sua reputação profissional. Mark Hayes também enfrentou as consequências. Envolvido no conflito ético, passou a ser alvo de críticas dentro da própria empresa. O principal cliente que ele disputava tomou conhecimento da situação, e a possível perda do contrato o pressionou imensamente. Reputações antes tão cuidadosamente construídas começaram a ruir. Jake estava com dificuldades. Suas notas, antes sólidas, caíram. Sua vida social, geralmente um turbilhão de amigos e atividades, tornou-se silenciosa. A vergonha e a confusão da separação dos pais pesavam muito sobre ele, uma sombra que eu não conseguia dissipar. Ele se tornou retraído, frequentemente se refugiando em seu quarto. Meu próprio negócio de reparo de barcos sofreu. Meu foco estava fragmentado, minha concentração quebrada. O desgaste emocional do divórcio, as constantes batalhas judiciais, afetaram meu trabalho. Um detalhe esquecido aqui, um conserto atrasado ali, começaram a impactar minha reputação lenta e gradualmente. A carreira de Karen sofreu um grande baque. A investigação interna, somada aos rumores e à pressão dos sócios, levou à sua despromoção. Logo depois, ela foi obrigada a se demitir do Midwest Legal Group. Seu prestígio profissional, aquilo que ela tanto almejara, ficou destruído. Mark Hayes acabou deixando a cidade e sua empresa o transferiu discretamente para um escritório em outro estado. Sua reputação ficou abalada, pois o caso lhe custou mais do que apenas prestígio profissional. O ambicioso executivo havia cortado as próprias asas. Observei a decadência de Karen com uma mistura complexa de satisfação e tristeza. Eu sabia que era o preço pago por suas escolhas. Uma espécie de justiça fria, aplicada não por mim diretamente, mas pelas consequências implacáveis de seus próprios atos. Durante todo esse tempo, lutei com todas as minhas forças pelo bem-estar de Jake e por um acordo justo. Recusei-me a deixar que a amargura me consumisse completamente e tentei manter o foco no que realmente importava.
A casa da família Anderson, a casa onde construímos nossas vidas, que outrora foram um santuário, foi colocada à venda. Era o símbolo final e sombrio de nossa vida despedaçada, uma casca vazia à espera de novos habitantes. Jake e eu nos mudamos para um lugar menor, uma casa alugada antiga perto do lago. Era um novo começo, embora parecesse mais um refúgio. A garagem, felizmente, ainda era minha única constante, um lugar onde eu podia me perder no trabalho tangível das minhas mãos. Vi a dor nos olhos de Karen ocasionalmente quando nossos caminhos se cruzavam para a finalização do divórcio. Não apenas a dor da perda, mas o peso esmagador de suas falhas morais, as consequências de sua ambição expostas. Ela parecia cansada, envelhecida além da sua idade. A pressão financeira foi imensa. Honorários advocatícios, custos de mudança, a queda nos negócios. Aceitei trabalho extra, me esforcei ao máximo, sacrificando sono e descanso para nos manter à tona. Cada centavo parecia ter sido conquistado com muito esforço. Lentamente, quase imperceptivelmente, Jake começou a se curar. Ele passou a passar mais tempo comigo na garagem, ajudando com os barcos, lixando, pintando. O ritmo do trabalho, a companhia silenciosa, ofereciam-lhe uma espécie de consolo. Ele conversava mais, ria com um pouco mais de facilidade. Foi então que percebi que, embora a justiça pudesse ter sido feita, nenhuma vitória tinha um sabor verdadeiramente doce quando sua família estava destruída. O preço era alto demais, o dano extenso demais. Nós tínhamos sobrevivido, Jake e eu, mas não estávamos inteiros. Meses depois, uma resiliência silenciosa se instalou em nossa pequena casa, e uma nova rotina começou a se estabelecer para Jake e para mim. Meu negócio de barcos, embora abalado, se recuperou lentamente, conquistando novos clientes e um propósito renovado na embarcação estável. Jake também começou a prosperar novamente, fazendo novos amigos e encontrando uma sensação de estabilidade em nossa vida mais simples com o pai dele. Karen, agora trabalhando em uma empresa menor e menos prestigiosa em outra cidade, enviava cartas esporádicas e cheias de arrependimento para Jake, ecos de uma vida que havíamos deixado para trás. Muitas vezes refleti sobre a longa e difícil jornada, as duras lições aprendidas sobre confiança, traição e a natureza implacável das consequências. Compreendi que o perdão não se tratava de esquecer, mas de libertar-se da raiva, para a minha própria paz e, principalmente, para o futuro de Jake. Vendi o Chris Craft, um símbolo belo, porém pesado, da minha vida passada, optando por investir num projeto menor e mais simples, olhando firmemente para o futuro. Sabia que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas podem desvanecer-se em cicatrizes, lembretes da força silenciosa forjada na perseverança. Encontrei consolo inesperado no mundano, a rotina do trabalho honesto, uma boa refeição e a alegria descomplicada do riso de Jake. Parado junto à minha garagem ao entardecer, uma compreensão serena invadiu-me. A vida continua, não perfeitamente, mas com esperança e a força duradoura de um homem que se reconstrói. Os meses se transformaram em estações, depois em um ano. Nossa pequena casa alugada, antes temporária, tornou-se um lar, um espaço tranquilo onde Jake e eu construímos um novo ritmo. Meu negócio de conserto de barcos se recuperou gradualmente, conquistando uma clientela sólida, e no trabalho meticuloso de restauração, encontrei um novo propósito. Jake, que não era mais uma sombra silenciosa, prosperou, seu riso ecoando na garagem enquanto aprendia a usar uma chave de fenda, suas notas refletindo uma paz que retornava. Karen enviava cartas esporádicas para Jake, repletas de um arrependimento que parecia distante, um eco de uma vida que já não me afetava diretamente. Compreendi então que o perdão não se tratava de esquecer, mas de libertar a raiva, por mim e pelo futuro de Jake. Vendi o Chris Craft, outrora um grande projeto, optando por um barco mais simples e menor para trabalhar, um reflexo de uma vida menos complicada, voltada para o futuro. Algumas feridas, aceitei, nunca cicatrizaram completamente, mas desvaneceram-se em cicatrizes, lembretes de força, não apenas de dor. A paisagem do meio-oeste, outrora um pano de fundo sombrio para o meu desmoronamento, agora oferecia uma sensação de calma duradoura. O preço tinha sido pago por todos nós, não apenas pelo traidor, mas também pelo traído, um custo em dor, mas também em crescimento inesperado.